No silêncio dos tempos antigos, quando a terra ainda era jovem e os homens viviam por séculos, havia um homem cujo destino se diferenciava de todos os outros. Seu nome era Enoque. Diferente dos que o cercavam, ele não se rendeu à corrupção que se espalhava rapidamente pelo mundo. Enquanto a humanidade se afastava cada vez mais do Criador, Enoque caminhava em direção oposta. Ele andava com Deus. Desde jovem, Enoque percebia que o mundo ao seu redor se tornava cada vez mais sombrio. Os homens haviam se entregado ao orgulho, à violência e à idolatria. As civilizações cresciam, mas a maldade se multiplicava com elas. Porém, em meio a esse cenário de trevas, Enoque se destacava como uma luz. Seu coração ansiava pelo Criador, e ele dedicava sua vida a buscar a vontade de Deus. Com o passar dos anos, Enoque começou a receber revelações divinas. Deus lhe mostrava visões do futuro, do juízo que viria sobre a humanidade, caso ela não se arrependesse. Enoque pregava sobre retidão e advertia sobre um grande evento que mudaria o curso da história. Mas poucos o ouviam. Foi nesse contexto que seu filho nasceu, e ele lhe deu o nome de Matusalém, um nome que carregava uma profecia oculta. Enoque sabia que o tempo de sua linhagem estava diretamente ligado ao destino da humanidade. A cada dia que passava, o relógio divino contava os anos até o momento do juízo final. Mas então, algo aconteceu. Enoque desapareceu. Ele não experimentou a morte como os outros homens. A Bíblia nos conta que Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 5, versículo 24. O que isso significava? Para onde ele foi levado? Qual era o verdadeiro significado do nome de Matusalém? E, acima de tudo, por que Deus esperaria até a morte de Matusalém para agir? As respostas a essas perguntas começariam a se revelar na próxima geração. Matusalém cresceu ouvindo as histórias sobre seu pai, Enoque. Ele sabia que seu nome não era comum e carregava um mistério profundo. Matusalém significa algo semelhante a "quando ele morrer, virá". Uma frase enigmática que parecia apontar para um evento que aconteceria após sua partida. Enquanto ele envelhecia, a corrupção do mundo se intensificava. Os descendentes de Caim haviam se tornado poderosos e perversos, espalhando violência e idolatria por toda a terra. A linhagem justa de Sete começava a se misturar com a linhagem dos ímpios, e a moralidade se deteriorava rapidamente. Mas havia um homem diferente. Noé, bisneto de Matusalém, começou a trilhar o mesmo caminho que Enoque havia seguido. Ele também buscava a Deus em meio a um mundo corrompido. Matusalém viveu 969 anos, tornando-se o homem mais longevo registrado na Bíblia. Ele foi um testemunho vivo da paciência divina. Deus adiou o juízo enquanto Matusalém estivesse vivo, dando à humanidade mais uma chance de arrependimento. Mas o tempo estava se esgotando. Foi então que Deus falou com Noé. Ele anunciou que o fim da humanidade estava próximo e ordenou que construísse uma arca. O motivo? Um grande dilúvio estava prestes a varrer a terra. Mas ainda restava uma última peça do quebra-cabeça: Matusalém. Deus esperaria sua morte antes de enviar o juízo. No ano em que Matusalém finalmente faleceu, as comportas do céu se abririam e a terra nunca mais seria a mesma. O relógio divino havia chegado ao seu último segundo, e a tempestade estava prestes a começar. O tempo continuava sua marcha implacável, e o mundo mergulhava cada vez mais na corrupção e no pecado. A maldade dos homens havia atingido um ponto insuportável, e Deus viu que a terra estava cheia de violência. Foi nesse contexto que Noé cresceu, um homem justo em meio a um mundo de injustiça. Ele andava com Deus da mesma forma que seu bisavô, Enoque, e isso o diferenciava de todos ao seu redor. Um dia, Noé recebeu uma revelação que mudaria sua vida para sempre. Deus falou com ele, dizendo que o fim de toda a carne havia chegado diante dele. A humanidade havia se afastado tanto do Criador que não havia mais esperança de redenção. Deus decidiu destruir a terra com um dilúvio, mas em sua misericórdia, escolheu salvar Noé e sua família. A missão de Noé era clara: construir uma arca gigantesca, um refúgio para sua família e para os animais que seriam preservados do juízo. O desafio era imenso, e a fé de Noé seria testada ao extremo.
Ele começou a obra, enfrentando o desprezo e as zombarias daqueles que não acreditavam na advertência divina. Eles riam dele, chamavam-no de louco e se recusavam a ouvir suas palavras. Noé trabalhou durante décadas, seguindo cada detalhe da instrução divina. A arca foi construída com madeira de cipreste, selada com betume, com dimensões impressionantes para comportar todas as criaturas que Deus preservaria. Durante esse tempo, Matusalém ainda estava vivo, observando os últimos anos da humanidade antes do grande juízo. Mas o relógio divino continuava contando. O dia em que Matusalém partiria se aproximava, e com ele, a promessa de que o dilúvio viria. A saúde de Matusalém começou a declinar. Sua idade avançada era um testemunho da paciência de Deus, mas ele sabia que seu tempo na terra estava chegando ao fim. Nos últimos dias de sua vida, Matusalém chamou Noé para perto e compartilhou suas últimas palavras. Ele sabia que a profecia revelada a seu pai, Enoque, estava prestes a se cumprir. Noé ouviu atentamente cada conselho, cada recordação dos dias em que Enoque andava com Deus e falava sobre os mistérios divinos. Matusalém abençoou Noé e seus filhos, advertindo-os a permanecerem fiéis ao Criador, pois tempos difíceis viriam. Naquela noite, Matusalém fechou seus olhos pela última vez. Sua morte marcou um ponto crucial na história da humanidade. No mesmo ano em que ele partiu, o juízo chegou. As nuvens começaram a se formar, e o céu, antes límpido, tornou-se sombrio e ameaçador. Deus ordenou a Noé que reunisse sua família e os animais dentro da arca, pois o dilúvio estava prestes a começar. A profecia de Enoque se cumpria. O mundo estava prestes a testemunhar o maior ato de julgamento divino até então. Assim que Noé e sua família entraram na arca, as portas foram fechadas pelo próprio Deus. O silêncio que pairava no ar foi logo substituído pelo som ensurdecedor da chuva torrencial. O céu se rasgou e as comportas dos céus foram abertas. Fontes subterrâneas romperam, lançando água em todas as direções. Os habitantes da terra, que antes zombavam de Noé, agora corriam, desesperados em busca de abrigo. Mas era tarde demais. O juízo de Deus havia começado. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não cessou. As águas subiram, cobrindo montanhas e vales. Nenhuma criatura fora da arca sobreviveu. A justiça de Deus se manifestou, mas sua misericórdia também era evidente na preservação da família de Noé e dos animais escolhidos para repovoar a terra. A arca flutuava sobre as águas, levando dentro dela a esperança de um novo começo. Noé e sua família aguardavam pacientemente pelo momento em que Deus restauraria a terra. Após meses à deriva, finalmente as águas começaram a baixar. O topo das montanhas apareceu e Noé enviou uma pomba para verificar se a terra já estava habitável. Após várias tentativas, a pomba retornou com um ramo de oliveira, sinalizando que a nova vida começava a brotar. Então, Deus ordenou que Noé e sua família saíssem da arca. Ao pisarem no solo novamente, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios em gratidão ao Criador. Deus, então, estabeleceu uma aliança com ele e com toda a humanidade. Como sinal dessa aliança, Deus colocou um arco-íris nos céus, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. O mundo começava de novo, e a linhagem de Noé daria origem às nações da terra. Mas a história da humanidade ainda estava longe de seu fim. O tempo passou e a história de Enoque, Matusalém e Noé tornou-se uma lenda entre os povos. Gerações futuras ouviram sobre o homem que andou com Deus e nunca experimentou a morte, sobre o mais longevo dos homens, cujo nome carregava uma profecia, e sobre Noé, o único justo em meio a um mundo corrompido. A humanidade, porém, não aprendeu completamente com o passado. Com o passar dos séculos, os corações dos homens novamente se endureceram e a maldade voltou a se espalhar. Mas a promessa de Deus permaneceu e sua misericórdia ainda se estendia sobre a terra. A história de Enoque, Matusalém e Noé era um lembrete de que Deus é longânimo, mas também justo. Seu amor e paciência são imensos, mas há um limite para a iniquidade humana. A jornada de Enoque, Matusalém e Noé nos ensina lições profundas sobre fé, paciência e obediência. Deus esperou por Matusalém
estendeu seu tempo de graça ao máximo, mas o juízo veio no momento certo. A pergunta que permanece é: estamos prontos para o próximo grande evento da história divina? Nos dias de hoje, vivemos tempos semelhantes aos de Noé. A corrupção, a violência e o afastamento de Deus são evidentes. Mas assim como Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, ainda há esperança para aqueles que buscam andar com Ele. O que faremos com essa mensagem? Ignoraremos os sinais, como fizeram os contemporâneos de Noé? Ou ouviremos o chamado e nos prepararemos para o que está por vir? A escolha é nossa.